Estamos aqui, como eu disse aqui, com uma pluralidade maravilhosa, né? Claro, eu sou mediador, eu não tenho que responder nada, eu até me viro um pouquinho para cá, ó. Eu sou mediador, então eu fico numa posição extremamente confortável, apenas apreciando o que vai acontecer. Mas nós temos irmãos valiosos aqui, eu gostaria que eles pudessem expressar, né, essa catolicidade que nós hoje aqui ouvimos tanto falar, apresentando, talvez, as peculiaridades que tangem a fé de cada um, a sua confissão, o que eles creem, porque isso é importante, até para que você possa vê-los tecendo as respostas. Eu vou começar aqui pelo Alcino, né? Vou chamar por nome, e, é claro, os títulos já foram apresentados. O Alcino, o João Paulo e o Fábio vão estar falando das suas confissões. Então, aqui eu passo para você, João depois passa para lá. Boa noite a todos. Antes de falar do que foi pedido, eu queria primeiro dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa data que é tão especial, né? 5 anos da Igreja Batista do Discipulado. Eu estava ali agora conversando com o pastor André e a gente estava falando, se essa igreja tem 5 anos já, eu não quero nem calcular quanto tempo tem que eu conheço vocês, né? Porque já tem muito tempo. E eu louvo a Deus por essa igreja. A gente também falava, quando eu conheci o pastor André e muitos que aqui estão, essa igreja era ainda um projeto, né? E não tinha cadeira. As pessoas sentavam no chão para estudar a Bíblia. E ver essa igreja hoje, dessa forma como eu estou vendo, sem recorrer a nenhum tipo de pragmatismo, a nenhum tipo, sem abrir mão da doutrina, da verdade, realmente é uma vitória muito grande. Eu fico com o coração muito alegre de estar aqui hoje e ver vocês aqui, tá? Bom, vamos lá. Já fui apresentado, né, Alcino, muitos aqui já me conhecem. Em relação ao que eu creio, eu sou um cristão, né, sou um católico, apostólico, mas não romano, né, sou pentecostal, né, portanto, tenho todas as peculiaridades que o movimento pentecostal traz consigo e acredito que nós vamos ter um momento aqui de muito produtivo, né? Porque temos aqui algumas perspectivas diferentes, mas que convergem para o mesmo centro, que é a nossa fé, o centro da nossa fé, que nós podemos até falar isso ao longo aqui das nossas conversas. Mas é isso, então eu vou trazer a contribuição aqui da perspectiva pentecostal para o debate. Espero poder somar aqui junto com os demais irmãos. Quase falou presbiteriano. Quase. Tu vê que foi o Espírito te revelando já. Boa noite, meus irmãos. Ou será a paz do Senhor? Pode ser. É um prazer, né, estar aqui com os irmãos também. Meu nome é João Paulo, eu sou presbítero, né, na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, como o pastor André já mencionou, né, e é um prazer também estar nesse momento aqui. Eu vou precisar usar esse momento para me orgulhar um pouco, né. O pastor Fábio trouxe o abraço da igreja dele, que fez 60 anos agora. A nossa igreja está completando esse ano 100 anos de organização. É a igreja presbiteriana mais antiga de toda a Baixada Fluminense, né? E a gente está, ao longo de todo o ano, celebrando esses 100 anos. 100 anos em que, acima de tudo, a gente se orgulha de ser uma igreja cristã. E antes de eu falar qualquer coisa, né, é interessante porque no nosso culto de celebração do centenário, que foi no último dia 9, um dos últimos momentos do culto foi justamente que nós recitamos juntos o Credo Apostólico, que mostra justamente como essa herança, antes de sermos, né, batistas, antes de sermos presbiterianos, pentecostais, reformados ou qualquer coisa que seja, nós somos cristãos. Reconhecer essa herança cristã é algo que é muito importante, né? E
assim, né, basicamente, a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, como o pastor Fábio já falou aqui, né, ele gosta de citar bastante a Confissão de Fé de Westminster. O nosso documento básico, né, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Mas as igrejas presbiterianas, de maneira geral, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, elas têm por costume adotar como seu sistema expositivo de doutrina os padrões de Westminster, né? Ou seja, e somos herdeiros do que é chamado da doutrina da graça, das doutrinas da graça, que são a compreensão calvinista, né? A vertente mais diretamente calvinista da reforma protestante. Então, a igreja presbiteriana, especificamente, ela traz esse nome porque ela entende que o governo da igreja é exercido por presbíteros, por um colegiado de presbíteros, né? Apesar de nós crermos que o exercício existe, obviamente, a comunhão universal e o sacerdócio dos crentes é universal, Deus deu à sua igreja uma forma de governo, nós entendemos assim, que é de um colegiado, né? Existem igrejas que têm uma forma de governo episcopal, ou seja, em que existe um que é um supervisor, e você tem outras igrejas que são congregacionais, de maneira mais específica, em que todas as decisões são tomadas por todos, né? A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem esse nome porque entende que o governo da igreja é exercido pelo colegiado dos presbíteros eleitos pelo povo, né? Eleitos pelo povo de Deus ali naquela localidade, não designados por ninguém de fora, mas eleitos pela própria comunidade, reconhecidos pela própria comunidade, né? Então, basicamente é isso. Eu creio que ao longo da nossa conversa a gente vai ter a oportunidade de esclarecer mais ou se aprofundar mais e fazer essas conexões aí, né? Para a gente entender mais e caminhar juntos, né? Muito interessante a gente pensar nisso juntos, estar aqui presente nesse evento é muito legal, por perceber exatamente, ainda que haja diferenças, e eu penso que é saudável, não é um problema em si, mas perceber que aquilo que nos une é, sem dúvida, maior do que quaisquer divergências, né? E que as nossas divergências, elas não nos separam, que as nossas divergências, elas, às vezes, nos distinguem, mas não nos separam, né? Principalmente porque o que nos une é muito maior. Boa noite mais uma vez. Como foi dito, meu nome é Fábio, pastor da Igreja Batista Betel de Mesquita. A diferença é que, quando eu comecei minha fala, eu não pude apresentar minha família. Agora, em parte, minha esposa teve que sair com a menorzinha, né, Elaine, mas eu estou aqui com o Enzo e com o Luiz, e façam assim, dá um tchauzinho, estão aqui na frente, acompanhando. A Elaine está com a Júlia, que é a nossa mais novinha de 3 anos, daqui a pouco eu creio que vai voltar. Eu sou pastor da Igreja Batista Betel de Mesquita, eu estou nessa igreja servindo há 12 anos, os últimos 5 como pastor-presidente, desde 2017. A nossa igreja é relativamente próxima, né? Eu, inclusive, sou devedor aos irmãos, o pastor André já nos abençoou, então agradeço aos irmãos por ceder o pastor André para nos abençoar, pregando ali. A nossa igreja é uma igreja que tem 60 anos, então, como toda igreja batista fundada antes da década de 80, nós fomos fundados subscrevendo a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, que na época tinha o nome Artigos de Fé do Manual das Igrejas Batistas do Brasil. Era uma tradução feita pelos nossos pioneiros batistas aqui, e que foi feita uma nova versão em 1943. Então, nossa igreja foi fundada com essa confissão de fé de New Hampshire, e também subscrevendo, né, adotando no seu relacionamento o Pacto das Igrejas Batistas, feito em 1833 por John Newton Brown, também autor da mesma confissão. E, nesse sentido, a nossa igreja tem esse alinhamento desde a sua fundação, hoje também subscrevendo a Declaração Doutrinária de 1986, e eu, particularmente, assim como trabalho que a nossa igreja tem feito já há algum tempo, nós somos batistas reformados. Nós temos essa convicção confessional sendo aplicada ali nos mais diferentes meandros, desde o culto, pregação, eclesiologia, e assim por diante. Então, essa tem sido a nossa identificação, basicamente.
Oi? Ok, então já temos aí uma boa percepção de como podem ser alguns aspectos das respostas dos irmãos, mas tudo pode acontecer, né? Então, vamos logo começar com alguma coisa que traga logo uma definição bem clara. Eu vou fazer uma colocação aqui, vai vir uma pergunta ou perguntas em cima desta colocação, e aí aquele que primeiro desejar tomar parte, fique bem à vontade, buscando ser bem assertivo, né, para que todos possamos falar, mas eu gostaria de mencionar o seguinte: existe hoje um forte movimento de conservadorismo, partindo do meio católico romano. Muitos cristãos, principalmente reformados, têm se relacionado com autores e influenciadores católicos romanos e sendo muitas vezes receptivos aos seus ensinos. Áreas como criação de filhos, aborto, pautas morais são recebidas com certa facilidade. Há também uma posição altamente receptiva quanto a autores como Tomás de Aquino, né, no passado, Chesterton, há muitos livros ou artigos, né, de Bento XVI, por exemplo, o penúltimo Papa, e até figuras nacionais, como padres como Fábio de Mello, Paulo Ricardo, e ainda filósofos como Olavo de Carvalho, dentre outros. A pergunta é a seguinte: existe algum perigo nisso? Isso representa catolicidade? São perguntas possíveis, ainda que não se queira responder as todas. É possível dizer que católicos são nossos irmãos por terem aspectos em comum na compreensão de determinados temas? Tentando ser bem objetivo. Primeiro, conservadorismo político não é a mesma coisa que ortodoxia cristã. Eles têm pontos de contato, ou seja, tem temas que a ortodoxia cristã, ou seja, a fé ortodoxa da tradição cristã, está em acordo, tem pontos de contato com o conservadorismo político. São até muitos pontos, mas não são a mesma coisa. São de campos, para dizer, esferas da vida distintos, né? Aplicações de esferas da vida distintas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acredito que a gente precisa, talvez, lidar com uma questão que o Francis Schaeffer chamava de cobeligerância. O que é cobeligerância? Vem de lutar ao lado. Tem tópicos, tem assuntos que nós podemos, mesmo sendo diferentes, discordando de outros, nós temos suficiente acordo para a cobeligerância. Então, por exemplo, vou ilustrar essa palavra que eu quero dizer com isso. Questão do aborto. Há espaço para eu lutar ao lado de qualquer pessoa, dependendo da motivação, ser filosófica, religiosa, em defesa da vida contra o aborto. Por exemplo, muitos espíritas são contrários ao aborto. Eu não diria que, por isso, nós estamos irmanados da mesma fé, mas nós podemos ser cobeligerantes, ou seja, lutar juntos, ao lado um do outro, ombreados nesse mesmo propósito. Devemos ser cobeligerantes nesse assunto com todos aqueles que estiverem do lado. Se um ateu estiver em defesa da vida por razões que ele considera, entre aspas, científicas, óbvio que é razão científica, mas se o motivo é esse, eu não sei. Podemos e devemos ser cobeligerantes. Então, nós lutamos do lado. Então, nesse aspecto, nós podemos e devemos lutar, já que os católicos são um exemplo na pergunta, ao lado, quando seja o conservadorismo político, ou seja, a ortodoxia católica, que é diferente da prática, muitas vezes, né? Está num ponto que nós, como protestantes, como cristãos, herdeiros da reforma, concordamos, há espaço para cobeligerância. Agora, por exemplo, se a questão for sobre a defesa do verdadeiro evangelho, eu posso ter cobeligerância com todos esses irmãos aqui, mas não posso ter cobeligerância com meus irmãos católicos. Irmãos no sentido agora da cristandade. Estou falando de irmão de fé, salvo ou não salvo. Estou falando dentro da cristandade. Então, dentro da cristandade, os católicos estão num guarda-chuva talvez mais amplo, mas se a defesa for o verdadeiro evangelho, eu não tenho como estar ao lado deles em cobeligerância. Nós defendemos uma visão sobre o que é o verdadeiro evangelho, que o catolicismo defende claramente os documentos diferentes. Como eu disse há pouco, um dos elementos é justificação pela fé, mais alguma coisa, mais penitência, mais assim por diante. Então, nesse ponto, eu creio que há espaço para lutar ao lado, para estar junto, usando essa expressão de Schaeffer, quando eu falei ser cobeligerante, com diversos grupos, até às vezes esfera política, mas isso não nos torna a mesma fé. E nesse sentido, se questão de ser irmão for irmão no sentido de ser salvo pela graça,
No âmbito maior, eu teria que dizer que não. Isso não estou excluindo assim indivíduos especificamente. Pode ser que haja um indivíduo, uma irmã, um irmão, verdadeiro salvo, ainda desorientado, perdido, como uma ovelha perdida no lugar onde ele está, onde talvez não haja um testemunho do evangelho mais claro. Mas, de forma geral, eu teria que dizer que não somos irmanados para a salvação. Apenas pertencemos a esse guarda-chuva, digamos assim, chamado cristandade, que é um pouco mais amplo do que apenas salvação. A igreja verdadeira, digamos assim. Essa pergunta ela é interessante. Assim, né? Eu acho que a gente comete pensando em catolicidade, né? Pensando, inclusive, esse livro que eu estava começando a ler, que agora eu vou poder terminar de ler sem precisar me preocupar de devolver, né? Sem ter... Ler com calma, poder marcar, porque você pega o livro emprestado, é horrível, você não pode sublinhar as coisas. Ele tinha sublinhado tudo errado, era para sublinhar tudo. Enfim. Ele fala justamente sobre como esse debate, sobre como é possível você estabelecer um contato, e aí pensando nessa perspectiva da catolicidade, estabelecer um contato com a tradição cristã de maneira geral, sem abrir mão dos pontos cruciais da reforma. E, especialmente, quando a gente fala da controvérsia com os católicos, a gente passa especialmente pelo solo Escritura. Né? Como conversar, como dialogar, como construir uma tradição comum com toda a história da tradição cristã, sem abandonar o princípio do solo Escritura. Então, você falou, por exemplo, de Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino é uma parte da nossa tradição. E um dos equívocos que, às vezes, nós tomamos é achar que a história cristã começou conosco. Seja em 1689, seja na Rua Azusa, seja em Westminster, seja em 1517. Parece que, quando morreu lá o último dos apóstolos, acabou a igreja, e a igreja não fez nada, e nada aconteceu, o mundo ficou em trevas, e eis que ressurgiu, né? Isso é mormonismo, isso não é cristianismo, né? Nós temos uma tradição, e eu entendo que a gente pode e deve ler essa tradição, até porque, como a gente viu aqui, os reformadores, eles usavam fartamente essa tradição. Nunca a intenção da reforma protestante era uma intenção, a princípio, né, obviamente, daqueles que iniciaram aquele movimento, não era uma intenção cismática, não era uma intenção de divisão. Eu quero abrir a minha própria igreja. A intenção era justamente de restauração. E não à toa, não raro, o movimento era dizer: olha como a gente abandonou coisas aqui que não deveria ter abandonado. Olha como, aos poucos, a gente foi perdendo coisas. Era um movimento de retorno. Os primeiros reformadores tinham essa visão de retorno. O que aconteceu é que, diante da resposta negativa de Roma, muitos se viram sem outra saída, senão dizer: se vocês não abrem mão disso, a gente não pode continuar aqui. E foram excomungados, exatamente. A iniciativa da excomunhão não foi dos próprios reformadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa. Essa tradição, ela nos pertence, é nossa também. Só que ela tem que ser sempre olhada à luz do que as Escrituras dizem. Como a gente falou, nenhuma tradição é maior do que as Escrituras. Nenhuma tradição tem autoridade maior do que as Escrituras. Então, de uma maneira geral, não é um problema em si ler Olavo de Carvalho, ler Tomás de Aquino, ler Chesterton, desde que você olhe primeiro à luz das Escrituras. E aí, eu acho que essa é uma perspectiva interessante para a gente lidar com o próprio catolicismo, né? Porque a gente cai numa pergunta que pode ser, às vezes, um pouco capciosa para nós. Porque eu vou dizer: eu posso chamar um católico de meu irmão? A gente tem que conter para ver se essa pergunta não coloca em nós o juízo de quem é salvo e de quem não é. Quando o pastor Fábio estava falando sobre igreja visível e igreja invisível, ele estava falando isso. Olha, há muitos entre nós que, às vezes, visivelmente, parecem fazer parte da igreja verdadeira, porém não fazem. E há
outros que a gente não conhece, que eventualmente fazem parte da igreja verdadeira. Uma coisa é você lidar com a doutrina católica. E aí a doutrina católica, ela tem que ser avaliada como qualquer outra doutrina que se diz cristã, à luz dos princípios das Escrituras. A gente não precisa nem excomungar ninguém no coletivo, e aí eu acho que pensando numa catolicidade até além, né, pensando numa catolicidade cristã, é lidar com os católicos e dizer, olha, será que o que os católicos dizem que está de acordo ou não com as Escrituras? Não é pegar todo um pacote e dizer, olha, o catolicismo não é de Deus, o catolicismo não presta, o catolicismo é isso, é aquilo. Não, a gente vai avaliar como a gente avalia as nossas doutrinas, como avalia a nossa confissão, à luz das Escrituras. E, no nosso trato pessoal, a gente vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer, bom, essa pessoa tem demonstrado uma fé genuína? Eu não posso dizer que todos os católicos, indistintamente, não possuem uma fé verdadeira. Primeiro porque eu não tenho nenhum de nós tem essa capacidade, e nenhum de nós tem essa autoridade. Percebe como fazer isso? Às vezes é justamente voltar ao ponto que o pastor André falou na palestra dele, que é de segurar a chave da salvação. Só que agora não é mais o sacerdote, somos nós. Eu olho para o irmão e digo, não, esse cara está na igreja tal, então ele não é salvo. Uma coisa é eu dizer, olha, eu entendo que aquela pessoa faz parte de uma igreja que possui sérios erros doutrinários. Outra coisa é eu julgar o que está no coração daquela pessoa. E eu posso alertar, dizer, olha, meu irmão, eu não duvido da sinceridade da sua fé, porém eu creio que você está andando num caminho de equívoco. Percebe como é uma diferença de postura que tira a gente de um papel de juiz e coloca a gente num papel de diálogo de misericórdia, sem abrir mão da verdade, não colocando a gente numa posição de relativismo, não se trata disso, dizer, não, todo mundo está junto, mas nos coloca numa posição de diálogo, numa posição de construção, né? Só queria, sendo bem sucinto aqui, algumas coisas importantes nessa pergunta que foi feita. Primeiro, quando a gente fala de conservadorismo, a gente precisa pensar na origem do conservadorismo. Quando a gente pensa na origem do conservadorismo, principalmente do conservadorismo norte-americano, que é o que é mais forte aqui no Brasil, a gente precisa ter em mente que esse conservadorismo não é um conservadorismo de origem católica. Tá? O que acontece é que alguns católicos influentes no Brasil, principalmente Olavo de Carvalho e Padre Paulo Ricardo, eles meio que sequestraram esse conservadorismo e começaram a defender que conservadorismo e catolicismo estão sempre ligados, quando isso não é verdade. Você tem grandes conservadores da história, inclusive que eram protestantes, como Eric Wegelin, por exemplo, né, que eram protestantes, se eu não me engano, até eram batistas. Então, essa é a primeira coisa. Agora, por que há esse grupo de jovens reformados ou até pentecostais indo para o catolicismo? E eu acho que isso é uma reflexão que a igreja evangélica, a igreja protestante precisa fazer, que é o seguinte: esse jovem que sai do protestantismo para ir para o catolicismo, muitas vezes, o que ele busca é uma coisa que muitos setores da igreja protestante abriram mão, muitos setores abriram mão, que é a questão da ordem, a questão de encontrar um lugar onde ele vai se sentir, ele vai sentir que o que está sendo dito para ele é uma coisa em que ele pode crer sem que hajam tantas vozes dissonantes. Porque o que acontece? Hoje, na igreja evangélica, você tem pessoas com as mais diversas interpretações. A igreja católica possui uma interpretação oficial, que é a interpretação do magistério. Isso é bom? Eu acho que não. Acho que não. Mas é fato. E hoje a gente tem uma geração de jovens que muitas vezes busca alguém para direcioná-los. A gente hoje vive uma geração que não busca uma direção
para a sua vida, ele busca alguém para direcioná-lo. Então, quando ele encontra uma igreja que dá isso pronto para ele, diz, a interpretação é essa e você não tem autoridade para discutir. Isso se torna atrativo para muita gente que quer a informação pronta. Ele não quer ter o trabalho de ver se é isso mesmo. Então, se o Papa falou, está falado. A Reforma Protestante trouxe a Bíblia para o povo. E quando você traz a Bíblia para o povo, todo cristão passa a ser um Papa. Porque agora todo cristão pode ler aquilo ali e entender. Se você tem um cara que diz o que é certo e o que é errado para você, e você não precisa nem se dar ao trabalho de ir ao texto para ver se aquilo está certo ou não, isso é algo muito atrativo para uma geração que quer aprender teologia no TikTok, em vídeos de 1 minuto e meio. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com a mentalidade do tempo que a gente vive. Mas o conservadorismo não necessariamente é uma pauta católica. Tá? E em relação aos católicos serem ou não nossos irmãos, acho que é muito difícil responder essa pergunta. Eu concordo muito com o que foi dito, de que a doutrina católica tem muitos problemas, mas nós não temos como julgar as individualidades dos católicos para dizer se eles são salvos ou não. Você tem gente dentro da Igreja Católica defendendo doutrinas muito absurdas, mas você também tem, por exemplo, teólogos muito capazes dentro da Igreja Católica. Foi citado aqui o próprio Bento XVI, que é um teólogo muito capaz, ainda que nós tenhamos divergências nítidas, mas é um teólogo que tem trabalhos excelentes. Agora, quem sou eu para dizer se esse homem vai ser salvo ou não? Quando eu olho para a doutrina católica de uma maneira macro, olhando de cima, uma visão topológica dela, eu acho que não. Acho que a gente tem sérias divergências em pontos que são cruciais para a nossa fé. Então, eu acho que as nossas divergências são muito graves, mas eu acho que é muito difícil dizer que um católico vai ou não ser salvo, e, na verdade, acho que esse é um juízo que nem nos cabe, mas, basicamente, seria isso. Existem amplas concordâncias aqui, Nada combinado, realmente é o que as pessoas pensam. Olha, tem uma pergunta para você, Alcino. Quando é para a pessoa, não tem como delegar, tá bom? Pois é, ainda chamou de pastor. Pastor Alcino. Para você, olha aí. Isso aí pode ser alguma coisa. Alcino é pentecostal e arminiano. E a pergunta é muito própria e eu acredito que os outros também possam compartilhar depois, mas começar por você, porque tem o teu nome aqui. Como um jovem reformado pode lidar com os desafios da sua igreja local, sendo ela de confissão pentecostal? Acredito aqui que ele esteja, talvez, trazendo um arranjo pentecostal arminiano. Acho que é por aqui. Como não permitir que as divergências tomem lugar a comunhão e a humildade do trato? Pergunta pertinente demais. Ainda mais com a internet tão viva do ponto de vista de distribuição teológica, tanto um reformado pode ouvir falar de doutrinas pentecostais e arminianas, como um arminiano pentecostal também ouvir falar de doutrinas reformadas e podem se descobrir desta forma, talvez. E aí? Tem harmonia? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é como ele pode conviver numa igreja que tem uma confissão diferente, Na verdade, foi bem específico. Sim. Pentecostal, eu fiz a afirmação arminiana, porque me parece ser... Sim, um pressuposto da pergunta, Sim. Tá. Como um jovem reformado pode viver bem numa igreja pentecostal? A primeira coisa é a seguinte: nós precisamos entender que a teologia na internet não é a teologia na igreja. Como assim? Na internet, qualquer página de teologia que você entrar, hoje até menos, mas alguns anos atrás, qualquer página de teologia que você entrasse, haveria um debate muito intenso entre calvinistas e arminianos. Mas essa questão na igreja, ela tem a sua importância, mas esse nunca foi um debate que, por exemplo, é travado nas escolas bíblicas, porque esse é um debate muito mais... Era até pouco tempo atrás um debate muito acadêmico, agora ele veio mais assim, se tornou um debate um pouco mais popular, mas como conviver é muito simples. Basta você compreender o seguinte: eu sou arminiano, hoje eu estou aqui numa igreja de confissão reformada.
Não tem por que eu chegar aqui e começar a pregar, a doutrinar a igreja no arminianismo. Então, a partir do momento que eu sou reformado, que é o caso da pergunta, né, que um jovem reformado está em uma igreja de uma confissão diferente, ele precisa se perguntar primeiro, o que eu concordo com essa igreja é mais importante do que eu discordo? Porque eu posso ser arminiano, a igreja ser calvinista, mas a gente concorda em muitas coisas. A gente concorda que Jesus é o único caminho para a salvação, a gente concorda com justificação pela fé, a gente concorda que o homem por si mesmo não tem como ter a iniciativa de ser salvo, a gente só discorda em como se dá alguns trechos, alguns pontos da mecânica da salvação. A ordem de salvação, né, que seria a ordem dos salutes, mas no que é mais importante a gente concorda. Então, qual eu creio que seja a melhor postura? Se você é reformado e está numa igreja pentecostal, ok. Não queira impor a sua teologia à igreja, mas valorize muito mais os pontos de contato do que os pontos de divergência. Se você é uma pessoa que consegue conviver bem com isso, tudo bem, você vai ficar numa boa. Se você não consegue conviver, realmente vai ficar mais difícil. Mas eu acho que quanto mais você estuda teologia, mais você vai amadurecendo algumas ideias, isso vai ficando mais fácil. Você vai percebendo que, apesar desse debate ser importante, ele é um debate importante, mas ele não é um debate essencial para a fé de ninguém. Ninguém vai ser salvo ou deixar de ser salvo por ser calvinista ou arminiano. Tá? Ainda que em grupos mais extremos de ambos os lados, você encontre falas desse tipo. Mas quando você se aprofunda um pouco mais nas questões, quando você já lida com esse debate há muito tempo, você começa a perceber que as diferenças são pequenas, principalmente quando você estuda verdadeiramente o que é o arminianismo e o que é o calvinismo, você vê que os pontos de divergência são muito poucos. Então, eu acho que dá para conviver bem. Não sei se eu respondi a pergunta toda ou faltou alguma coisa. Respondeu, eu quero dar uma pimenta, posso? Pode? Claro. Aí eu passo a bola também. Se esse irmão tem uma vocação de ensino, permanece a máxima? Pode, deve. Vamos lá. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que se esse irmão tem uma vocação de ensino, eu acho que tem tantas coisas que ele pode ensinar na igreja, por que ele vai precisar se sentir tão impelido a ensinar justamente isso? Agora, se ele sente que ele precisa ensinar isso, eu acho que cabe a ele sentar e ter uma conversa muito séria com o pastor da igreja e expor a opinião dele. E expor que ele sente a necessidade de falar sobre isso, e aí depende de como o pastor dele vai reagir. O pastor dele pode dizer, olha, aqui na igreja você não vai ensinar isso. O pastor dele pode correr o risco de dizer, olha, você pode ensinar, a gente vai dar um espaço aqui para você falar, e depois eu vou dar o contraponto com a visão da igreja. Pode ser feito também. Aí vai de como cada pastor lida com essa questão. Mas eu acho que a teologia é um campo tão rico, tão vasto, e eu acho que um dos problemas hoje da teologia é justamente que muita gente reduziu a teologia a esse debate. Quando esse jovem que tem essa vocação para o ensino poderia trabalhar em tantas outras áreas. Por exemplo, os temas que foram tratados aqui hoje. São temas que tanto ele quanto você poderiam tranquilamente dizer, dar tudo que foi dado aqui, sem necessariamente nós sabermos se vocês eram calvinistas ou arminianos. Porque nós estamos falando de um tema que é comum a ambos, né? Ainda que as confissões de fé que foram lidas entregam, né? Mas poderia ser dito. Então, eu acho que é mais uma questão de saber que a teologia tem muito mais coisa que pode ser tratada além desse assunto. O pastor Fábio está se coçando ali, ó. Deixa ele falar. João Paulo me deu o microfone aqui. Meus irmãos, primeiro que, se o jovem está incomodado, pode ser que esse incômodo, e minha pouca experiência me diz que é muito comum isso, tem a ver porque está muito fresco esse conhecimento ainda. Primeiro contato, assistir o vídeo na internet. Há uns anos atrás eu fui dar uma palestra num seminário de uma igreja na região serrana aqui,
E a semana lá teológica do seminário era justamente isso. Calvinismo e arminianismo, era um ambiente acadêmico, e todas as noites iam ter exposições, pediram para eu dar uma visão panorâmica do que era calvinismo. Uma outra noite alguém dá uma visão panorâmica do arminianismo, ia ter um outro encontro no outro dia, onde eu não estaria presente até, que teria um debate entre os professores, assim por diante. A minha fala introdutória, resumidamente, foi mais ou menos o seguinte. Falei, olha, se você acha que você é calvinista porque você ouviu um vídeo do John Piper, você não é calvinista. Você está interessado em algumas coisas que o John Piper ou o Paul Washer despertaram você para conhecer. Você é um interessado. Tem que ter o quê? A humildade de agora se voltar por uma tradição que se eu pegar só da reforma para cá, porque se eu pegar as doutrinas da graça de Agostinho, aí é mais tempo ainda, né? Só da reforma para cá, tem 500 anos de conteúdo. Então, seja humilde e vai estudar para ver se, de fato, você se identifica crendo que aquilo está nas Escrituras. E, falei na mesma fala, não era meu tema principal, falei assim, e minha sugestão, na época, tinha acabado de lançar as obras completas de Giacomo Armini em português, que é relativamente novo esse lançamento, deve ter o quê? Uns 6 anos, né? Tinha acabado de lançar. Eu falei, se o irmão acredita que o irmão é um arminiano, eu sugiro fazer um investimento de comprar essas obras e lê-las todas. Por quê? A defesa do arminianismo clássico não são só essas obras, mas elas são os elementos fundamentais. Se você não conseguir compreender ou não estudar um pouco essas obras, dificilmente você vai ser um arminiano com consistência. Então, não tente ser arminiano achando que ser arminiano é ser o anticalvinista. Se tudo que você falar, eu sou o contrário. Você é calvinista? Você crê em quê? Porque você vai descobrir que tem mais ponto de proximidade que você não sabia, você vai discordar de coisas que não deveria discordar, e vice-versa. Há uma distinção também clara, que deve fazer na igreja, entre erro e heresia, e eu vou usar esse espectro da soteriologia só para exemplificar, poderia usar outras coisas. Por exemplo, o pelagianismo, a noção de que o homem é bom, que não tem pecado original, que ele imita o pecado, isso é uma heresia, porque isso mexe com o âmago da salvação. Eu não preciso de graça, porque o indivíduo nasceu bom, ele perdeu por imitação, não tem corrupção, ou seja, isso é uma heresia. O arminianismo não defende isso. Eu já ouvi pessoas dizendo que sim, mas é porque ele não leu Giacomo Armini. Não leu Giacomo Armini. E, se você for alguém que defende o que é chamado de ultracalvinismo, só que nunca ninguém disse que é ultracalvinista, né? O ultracalvinista diz que ele é o verdadeiro calvinista e de que os calvinistas, na verdade, são calvinistas frouxos, né? Porque ninguém diz que ele é ultra alguma coisa, né? Mas se você for um ultracalvinista, talvez o teólogo mais conhecido recente é o Vincent Young, né? Tem outros, mas é o mais recente. Aí você também vai estar incorrendo numa heresia. Porque você vai estar anulando algo que está na Bíblia, chamado responsabilidade humana. Está na Bíblia. O verdadeiro calvinista defende soberania para a salvação, para todo aspecto da vida, sem anular isso, porque está na Bíblia. Mas, pastor, essas coisas parece que não combinam. Tá bom, parece para a gente, mas para o Senhor, combina. Ele botou no texto. Combina. A gente tem que entender como que combina. Então, isso para mostrar, perceba, os extremos são heresias. O que está no meio aqui não são heresias. Eu não deveria encarar assim. São erros. Ou seja, eu acho que o meu irmão está errado num ponto específico, ele acha que eu estou errado num ponto específico. E eu sempre parti do ponto que é possível que eu esteja errado. Eu não acho que eu estou, senão eu mudava. Mas é possível que eu esteja. E aí eu encerro minha fala com uma conversa, na verdade, uma pessoa perguntando para Whitefield sobre Wesley. O Whitefield e Wesley têm ligações com a origem do metodismo. Whitefield, reformado. Wesley defendeu um arminianismo que eu chamaria de clássico, bem puro, bem fundamentado. Perguntaram para Whitefield se o Wesley ia estar no céu. Percebe que a pergunta já é tendência... Não, primeiro perguntou assim, nós vamos encontrar o Wesley no céu? Percebe que a pergunta já é tendenciosa. Ele assim, quem é que está salvo, né? Já chama o arminiano de não salvo aí, né? O Wesley vai estar no céu, a gente vai ver o Wesley no céu? O Whitefield respondeu mais ou menos assim. O Wesley vai estar no céu, mas nós não vamos ver. A pessoa falou, pastor, como é que é isso? Ele falou assim, é porque eu acredito que o Wesley vai estar lá em cima, do lado do Cordeiro. E a gente vai estar lá atrás. Nós não somos ninguém. O Wesley vai estar tão perto do Cordeiro que o brilho do Cordeiro vai impedir que a gente tenha certeza se é o Wesley. E nós vamos estar aqui atrás. O que eu queria dizer com isso para aquele que o perguntou? Você está perguntando se vai estar no céu ou não? Ele vai estar mais próximo do Cordeiro do que eu e você. O Whitefield respondeu isso de coração. Porque ele acreditava que o Wesley era crente, um servo de Deus, que o trabalho dele era valoroso, e ele
fielmente acreditava que se galardão, entre aspas, obviamente a gente estava sendo jocoso, né? Fosse proximidade com o trono, depois do trono e o cordeiro só tem o Wesley, não tem mais ninguém. A gente não vai estar perto não, a gente vai estar lá atrás. Então a gente não vai nem ver. A gente vai saber que está lá, mas não vai ter certeza. Então a gente tem que ter cuidado às vezes com essa questão. E, mais, quem tem a prerrogativa de ensinar na igreja, são aqueles que a igreja reconhece como presbíteros, como mestres, como os que ensinam, que pregam. Se a igreja não reconhecer, precisa entender se a sua contribuição é de fato ensino. Só ter o dom de ensinar não quer dizer que é chamado para ensinar na igreja. Ofício e dom não são exatamente a mesma coisa. Você pode ter o dom, mas não ser chamado para o ofício. Pelo menos se a sua igreja não reconhece, você não é chamado para aquela igreja, pelo menos. Pode ser que seja para outra. Para aquela não é. Talvez você pode cooperar, ser debaixo de alguém que exerce o ofício, mas se você quer romper com quem exerce o ofício, você deveria talvez procurar outra igreja. O ideal é submeter, mas se não estiver disposto a submeter, procurar outra comunidade. Eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes na Betel. E, geralmente, o pastor Fábio me pergunta, você pode mandar o tema do sermão? E eu sempre respondo para ele a mesma coisa. Vou falar sobre a doutrina do pacto e o batismo infantil. Sempre eu falo a mesma coisa para ele. O que você vai pregar lá? Não, batismo infantil. Você vai estar viajando, ele né? deixa, né? Ele deixa. O senhor vai estar viajando, né? Mas é para dizer o que ele falou é uma parte importante, meus irmãos. Bom senso. Bom senso. Você está indo para uma igreja, uma Assembleia de Deus? Meus irmãos, a Assembleia de Deus ela tem uma organização própria. Você vai chegar lá para quê? Há tantas igrejas, e a gente entende isso. Qual é o princípio do denominacionalismo, o princípio protestante nesse sentido? É de que há discordâncias entre nós, mas que essas discordâncias, elas não são grandes o suficiente para nos separar a ponto de dizer, olha, ele não é meu irmão. Mas eu me sinto mais à vontade de me organizar como igreja local com pessoas que pensam da mesma maneira que eu. E se a gente concorda em 14 de 15 pontos, amém, nós somos irmãos. Mas a gente vai organizar nesse 15º ponto, a gente vai organizar uma igreja aqui e outra ali. E a gente tem essa liberdade. Não é ser mais ou menos cristão, mas é entender isso. É entender que é uma liberdade que Deus nos dá de buscarmos, todos buscando, né, numa fé sincera, o melhor entendimento das Escrituras e respeitar a divergência do outro. Então, se você vai lá para arrumar confusão, se você chega lá na minha igreja e vai dizer, olha, meu amigo, eu gosto muito dessa igreja, mas eu não concordo com esse sistema de governo, ou eu não concordo com o batismo infantil, eu vou dizer, meu irmão, Deus te abençoe, eu vou te indicar uma igreja muito boa, uma igreja saudável, que o irmão pode ir frequentar, que o irmão pode ser membro. Você vai continuar sendo bem-vindo aqui todas as vezes que você quiser vir. Você vai continuar sendo nosso amigo, sendo nosso irmão em Cristo. Mas é óbvio, se você está num lugar que você mesmo não concorda, não é um bom senso, você quer que todo mundo mude. Sendo que já tem um lugar que concordam com você nisso também. Então você pode ir para lá. E eu acho que, pensando só sobre essa questão do debate, né? Acho que há um ímpeto, como o pastor Fábio falou, né, muito forte desse debate, que é resultado de uma mentalidade nossa, que é uma mentalidade atual que gosta de arrumar confusão. Que gosta de arrumar confusão no Twitter, gosta de arrumar confusão, o famoso tretismo. E é interessante porque esse tipo de coisa faz a divisão parecer maior do que é de fato. Quando Fábio citou essa situação de Whitefield, de Wesley, eles tinham suas divisões, eles tinham suas diferenças, reconheciam suas diferenças entre eles, mas eles estavam unidos no que mais importava. Os dois foram peças fundamentais no movimento muito grande de evangelização da Inglaterra. E aí eu acho que, às vezes, falta para nós um envolvimento, no que eu diria, na linha de frente do cristianismo. Porque é muito confortável debater teologia do nosso computador, no nosso celular. Quer ver um lugar onde essas diferenças, às vezes parece que diminuem?
se você vai para uma organização evangelística, uma agência missionária. A gente conhece várias por aí. Nesses lugares, as pessoas não têm muito tempo para ficar debatendo isso. Por quê? Porque elas estão preocupadas em pregar o evangelho àqueles que não conhecem. E isso aqui, obviamente, não é uma menosprezar doutrina. Eu seria a última pessoa a fazer isso. Mas a minha impressão e a minha suspeita é que, muitas vezes, esse ímpeto de debater doutrina equivale a uma intelectualidade que às vezes é vazia e não se traduz num interesse pela vida cristã de fato, por viver uma vida cristã e especialmente no que diz respeito à missão. A gente citou, o pastor Fábio, se não me engano, citou um dos elementos de catolicidade é justamente essa apostolicidade. Ou foi o pastor André, não foi na primeira palestra? A apostolicidade significa que nós fomos enviados. E quando nós estamos diante de um mundo que caminha para a condenação, quando a gente olha para as nossas diferenças, aí de fato as nossas diferenças desaparecem, ficam muito pequenas. A gente vai ter um momento para conversar sobre isso, mas não é esse momento. Parece que há nisso uma inversão de prioridades, uma inversão que infelizmente é uma coisa que muita gente tem feito, inverter prioridades dentro da vida cristã. Não é dizer que essas coisas não têm lugar, mas é que muito provavelmente essas coisas estão ocupando um lugar muito maior do que deveriam. Ok. Mais uma pergunta, né? Eu vou responder uma aqui, que é voltada para a nossa conferência, né? Deixa eu achá-la aqui de novo. O que fomentou a escolha desse tema para a conferência? A mudança de protestantes para o catolicismo é uma delas? Não, não foi não. E posso lhe dizer como parte importante do processo da escolha desse tema. A catolicidade foi escolhida como tema muito mais por aquilo que tange a própria busca por uma unidade saudável, uma unidade sadia, do que por qualquer circunstância referida à ida de protestantes para o catolicismo. Foi realmente focando aquilo que foi apresentado aqui enquanto catolicidade. Não houve uma preocupação com esse aspecto, não. Bom, cabe mais uma ali, levantar uma plaquinha. Difícil é achar uma aqui, né? Porque, assim, tem coisa boa aqui pra caramba. Mas como é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. A gente falou bastante de confissões, né? A gente falou bastante de confissões. As confissões, muitas citadas aqui, as confissões mais se parecem com cercas de proteção em relação a heresias e desvios, ou balões de oxigênio que um mergulhador coloca nas costas para descer e ir mais fundo na doutrina. Ou seja, elas servem para ir além e se aprofundar, ou unicamente como cercas de proteção para que a gente não se desvie no caminho? Posso começar? Vou começar, então. Eu acho que essa colocação que você fez, de se as confissões elas são mais uma maneira de nos levar à nossa própria doutrina ou de nos proteger das doutrinas de fora, né? Ou ir além. Perfeito. Tem um autor, que acredito que a maioria aqui conheça, que é o Kevin Van Hooser. O Kevin Van Hooser tem um livro dele chamado Drama da Doutrina. Nesse livro ele fala sobre 2 movimentos que a igreja faz. E ele chama esses 2 movimentos de movimento centrípedo e movimento centrífugo. Vamos lá. O que é o movimento centrípedo da igreja? É um movimento que puxa a igreja para o centro, puxa a igreja para as doutrinas que são centrais. E esse é um movimento que faz com que nós sejamos católicos. Porque, apesar das nossas divergências, nós somos sempre puxados para um centro de doutrinas que são comuns a todos nós. Então, isso é catolicidade. Mas há o movimento centrífugo, que é um movimento que nos empurra
para distantes, para nos distanciar desse centro. E o que é esse movimento? É a apostolicidade. Porque é um movimento que nos tira desse centro para nos levar à missão, a fazer missões, a evangelizar. Tem a ver com a apostolicidade, nos empurra para fora. Então, o que são as confissões? As duas coisas que você colocou. Porque quando a gente pensa na catolicidade, são as confissões que nos empurram para perto, para o que é central. Mas quando a gente sai para evangelizar lá fora, são também as confissões que nos protegem dos erros. Porque quando a gente sai para evangelizar, a gente é influenciado em alguma medida. E aí nós vamos nos deparar com coisas, com filosofias, que muitas vezes vão confrontar a nossa fé. E como é que eu sei até onde eu posso ir em determinada filosofia ou não? São as confissões que vão me dar isso, esse limite. É claro que é a Bíblia, mas as confissões são uma sistematização. Então, elas vão me ajudar a saber, bom, eu estou conversando aqui, eu estou dialogando com uma cultura que defende uma tradição. Eu estou dialogando com uma tradição que defende a concepção luterana da ceia. Acredito que a maioria dos que aqui estão tem uma visão mais zwingliana. Mas vamos supor que eu esteja aqui com alguém que defende a posição luterana da ceia. Há diálogo? Há, sem problema nenhum. Há diálogo. Agora, se eu estou dialogando com uma tradição que defende que Jesus não é Deus, aí eu tenho um problema. E por que eu sei que tem um problema? Porque a Bíblia diz, sim, a Bíblia diz que Jesus é Deus, mas as confissões também me ajudam a compreender essa questão. Então, eu acho que as confissões são as duas coisas que você falou. Tá? Eu não apresentei antes, esse é o livro do Martin Bucer, sobre a vida dele, da editora Pronobis, é recém-lançado, O Defensor do Amor. Eu ganhei esse livro que eu ia recomendar, Catolicidade Reformada, do Allen. Tem um livro do Van Hooser também, Catolicidade... Não. Isso, Teologia Bíblica Pós-Reforma. E tem esse lançamento também da editora Pronobis. Eu não ganho nada da editora Pronobis, não, tá? Mas os batistas, o resgate da tradição cristã em direção a uma catolicidade batista. É uma reunião de artigos, é um livro um pouco mais técnico, mostrando os diferentes aspectos da tradição cristã, como os batistas podem e devem dialogar e conversar. O Herman Doivert, que foi um teólogo holandês, ele dizia que o cristão ele tem que trabalhar entre diálogo e antítese. Ou seja, há um momento de construir aspectos de ponte, de comunicação, para evangelizar, para corrigir, para exortar, ou discipular, e há momentos de antítese, ou seja, de você resistir, dizer, não, isso não. A cristologia é um excelente exemplo, nosso irmão que citou. Você vai num ambiente, não sei se é um ambiente teológico, academia teológica, um ambiente de conversa da esquina, não sei. Seu colega diz assim, Jesus é muito bom, excelente mestre, um grande revolucionário. As confissões te ajudam a acessar as Escrituras para dizer, não é. Não é. Porque o conceito de revolucionário não combina com ele, porque ele não foi só um homem, ele é Deus, e porque o que ele veio fazer, nenhum mestre, nenhum revolucionário, nenhum curandeiro poderia fazer. Só Deus, homem, pode fazer, e fez perfeitamente, a obra perfeita, consumada. A cristologia é a organização olhando para trás, ou seja, nos ombros de gigantes que nós subimos, para quando a gente olhar para as Escrituras, poder acessar o todo. Imagina você ter que pesquisar em toda a Bíblia, tudo que está ali sobre Jesus Cristo, desde a promessa até a consumação e a promessa futura. Para isso tudo pesquisar para responder o cara que diz que Jesus é um revolucionário. Então, a cristologia, como uma parte das confissões, de uma confissão, ela te ajuda tanto na proteção do engano, quanto até na resposta, a saber em qual parte das Escrituras, ou em que aspecto, já que a cristologia é muito rica, você precisa se apegar para não só ter uma fé bem firmada, mas ajudar. E quando alguém pensa assim, pastor, eu leio a Bíblia sem credo nenhum, sem confissão nenhuma, isso já é uma confissão, né? Isso é um credo. Você acredita que é possível ler a Bíblia ignorando tudo mais que já foi feito, porque você vai ter, por alguma razão, seja ela mística,
sobrenatural ou apenas intelectual, capaz de detectar algo que ninguém detectou. Essa ideia de, só a Bíblia sem credo, ela aparenta piedade, mas, na verdade, ela é um tipo de orgulho. Ela é um tipo de orgulho. O que está dizendo é, o que meus irmãos e irmãs fizeram no passado não contribui em nada. Quando, na verdade, não é isso que a fé cristã nos ensina. Os apóstolos olharam para o Antigo Testamento. Eles pregaram o Antigo Testamento e chamaram de Escritura. Os primeiros cristãos, os primeiros mestres que a igreja foi gerando depois dos apóstolos, olharam para o Antigo Testamento e para os apóstolos. Entenderam que isso era diferente. E depois, na geração seguinte, ninguém achou que Inácio tinha escrito uma carta inspirada. Mas a partir de Inácio se voltou para as Escrituras. Então fizeram distinção, mas lançaram mão de Inácio. Se bem ou mal é outra questão. Mas lançaram mão de Inácio. Lançaram mão desse... Então, a confissão, ela não é palavra de Deus. Inclusive, as nossas confissões podem estar erradas em algum aspecto específico. E sempre deve partir do ponto que é possível. Mas elas são a nossa maneira de organizar, dentro de uma determinada tradição, um círculo temporal, e contando com aquilo que recebemos, o que as Escrituras falam sobre aquele assunto. E há muito mais de concordância entre as nossas confissões, protestantes, do protestantismo para cá, evangelicalismo mundial, do que de discordância. Agora, e quando elas discordam, pastor? É por isso que a gente vai dizer, elas não são a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode discordar entre si. Então, há um aspecto ali humano, meu e seu, que é diferente das Escrituras, totalmente diferente, que foram inspiradas, é diferente. Mas nós precisamos dela para nos ajudar nesse sentido. Nossa, é uma bênção, né? Você veio aqui hoje, aprendeu bastante, eu aprendi também, né? Mas tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar. Nós estamos muito felizes de estar aqui, eu acho que todo mundo teve essa oportunidade, desse deleite de teólogos aí de catolicidade e, ao mesmo tempo, de peculiaridades bem distinguidas, falando de um mesmo Deus, de uma mesma fé, de um só batismo, falando em harmonia. Basicamente, o tom harmônico deles não é um tom de combinação para que a gente tenha um tempinho harmonioso. Eles creem desta forma. E é muito bom saber que irmãos com confissões, com distinções tão importantes, de certa forma, falam com tanta harmonia e com tanta alegria do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, muito obrigado, meus irmãos. Foi uma bênção.